Aqui não tá. Alô, som. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nós, antes de darmos início, nós queremos agradecer a presença de cada um dos trabalhadores que aqui esteve no sábado. Foi uma tarde muito linda, muito abençoada, marcada para sempre nos nossos corações. Foi uma tarde de muitas reflexões, né? E nós vamos dar início, porque o nosso irmão Denner hoje não pôde vir por causa de uma reunião de trabalho. Ele está ótimo, é só uma reunião assim, de emergência, ele teve que participar. Então, nós vamos convidar a Joelma para fazer a leitura da mensagem e a oração inicial. Boa noite, meus irmãos. Que possamos, então, refletir nessa mensagem que foi trazida aqui em uma das reuniões mediúnicas da casa. E nós sabemos que ela vem diretamente para cada um de nós, né? Caríssimos irmãos em Cristo, paz seja convosco. Quando o Mestre Jesus, o Messias enviado por Deus, aqui esteve, andando por esta terra, pregando o Evangelho do Reino, um dos seus primeiros ensinamentos foi nos dizer do Criador, chamá-lo de Pai. Ah, amados, Pai é o educador de nossas almas, de nossos espíritos. Pai é aquele que conhece a criatura e a ama. Benditos são todos aqueles que, ao se depararem com os erros passados, com as mazelas do ontem, podem não se revoltar, mas sim agradecer a dádiva da providência, cuja misericórdia nos conclama a reconhecermos os erros para que seja justa toda a reparação. Ah, meus amados, para que medo? Por que medo? Confiamos no Cristo que nos apresenta ao Pai, que nos diz que somos sua imagem e semelhança, todos irmãos em Deus, todos com a marca divina da perfectibilidade que nos levará à felicidade. Por isso, irmãos, tenham coragem de enfrentar cada uma de vossas inferioridades, lutar, vencer, buscando os cimos esplendorosos do futuro que aguarda cada um de vós, e que o Pai, o próprio amor, nos envolva em proteção, em luz e em paz. E agora, fechando os nossos olhos, nos percebendo envoltos, então, em toda essa proteção, em toda essa luz, em toda essa paz, que possamos rogar ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo primeiramente a oportunidade de estarmos aqui reunidos e aproveitando cada um destes momentos para que os nossos corações, para que as nossas mentes se abram para receber estes ensinamentos, para recebermos as experiências, as vivências de nossos irmãos, para nos inspirarmos e, assim como nos trouxe a mensagem, para lutarmos com muito amor, mas sempre tendo a esperança, sempre tendo a coragem, enfrentando toda e qualquer adversidade, entendendo que é uma oportunidade de fazermos diferente, oportunidade de mostrarmos a nossa resignação, oportunidade de mostrarmos a nossa fé em Deus e mostrarmos também a fé que existe em nós, que possamos então, no decorrer desta noite, nos fortalecer em esperança e também em autoconfiança. Que Jesus esteja com cada um de nós. E para dar início ao nosso estudo desta noite, nós temos um tema que toca muito fundo o nosso coração. É o tema gratidão. Mas o que mais toca o nosso, assim, vamos dizer, a nossa família semeador, é quem vai falar para nós sobre a gratidão. Nosso irmão Luiz Ângelo, que a gente ama muito,
e que é uma alegria muito grande tê-lo aqui falando para cada um de nós sobre esse tema. Luiz Ângelo, que Jesus o abençoe, o proteja, o ilumine. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Prometo que hoje eu vou ficar menos emocionado. A última vez que eu tive aqui, eu passei um papelão. Se não fosse a Joelma me segurar aqui e me dar uma força tremenda, eu ia desabar em águas aqui, né? É muito bom de novo estar nessa casa. Agora eu acho que o médico já está liberando um pouco mais. Eu acho que vou poder frequentar mais vezes, se Deus quiser, né? No sentido de ser um participante, né? Um ouvinte, um aprendiz como vocês, todos nós aqui somos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão. E esse é um sentimento nobre, né? Quando a gente reconhece, né, que fomos agraciados de alguma forma por alguém, pelo alto, né? E normalmente a gente agradece muito quando as coisas nos acontecem de maneira positiva, né? Um nascimento, né, um casamento, um emprego, uma saúde, né? O alimento do dia a dia, não é? As relações familiares, um relacionamento. Nós somos sempre muito gratos, né, por tudo isso. E a gente, lógico, agradece através de orações, a gente agradece através... Tem gente que faz até promessas, né? Tem várias maneiras das pessoas manifestarem a sua gratidão, não é? E é certo, a gente tem que agradecer mesmo as coisas boas. O que a gente, às vezes, não para refletir é, e as coisas que, às vezes, não são do nosso agrado? Aquelas que, normalmente, nos afetam de uma maneira, vamos dizer assim, negativa. Um calote, a gente recebeu um calote grande. Você não vai falar, graças a Deus que eu recebi esse calote. Ninguém vai falar isso. Mas antes... ter recebido o calote do que ter dado o calote. Quando alguém faz alguma injustiça, e a gente sempre se julga injustiçado, né? Eu me sinto. Tá? A gente sempre se coloca na posição de ser uma pessoa justa, perfeita. Não é perfeita no sentido, mas no sentido de não merecer aquelas injustiças. Quem sabe? Se fomos merecedores por alguma palavra, por algum gesto, por algum olhar, não é? Quando nos acomete uma doença, você fala, por que eu? Tem tanta gente no mundo, logo eu, não é verdade? Não é? E a gente começa a pensar o porquê que nós fomos escolhidos, premiados, né, com essa enfermidade. Às vezes por nossos excessos. Excesso de trabalho, excesso de comida, excesso de bebida, excesso, né, de noitadas. Aí a doença vem, vícios, né? Cigarro, bebida, enfim. Mas tem gente que não fez nada por merecer no sentido do excesso e acaba sendo acometido por uma doença também. Nós deveríamos agradecer por isso, também por essas enfermidades. Eu vou contar aqui para vocês uma passagem de uma palestra, que foi a segunda palestra que eu fiz aqui nessa casa. Jerônimo de Mendonça, não, faz muito tempo, Fabiana, você me olhou assim e falou assim, não, ele era novinho, ele tinha cabelo ainda, né? Faz tempo, né? Eu era adolescente, ele era criança ainda, né? Mas olha, Jerônimo Mendonça é um médium aqui de Ituiutaba, da nossa região, né? Se alguém não conhece alguma coisa dele, por favor, busquem conhecer, compensa. Ele e o Eurípides Barçanufo nós não podemos deixar de conhecer,
né? Ele era conhecido como gigante deitado, né? Maravilhoso, morreu com 50 anos de idade, né? Mas muito jovem, muito vaidoso, bonito, alto, né? Tinha uma cabeleira, um tórax bem formado. Ele era grandão, ele era muito bonito, o Jerônimo. E ele tinha uma mania, né, de uma família muito simples. Então ele entrava no banheiro da casa dele, tomava banho e ficava horas ali penteando o cabelo, fazendo aquelas poses do Tarzan, né, que era o herói do cinema da época, né? Mas aquilo era entre ele e o espelho, né? Portas fechadas, tal. Aos 15 anos de idade, ele resolveu ir assistir uma palestra espírita de um palestrante paulista, que ele nunca tinha ouvido falar, não conhecia, não tinha visto, enfim. E ele, nessa palestra, sentou bem assim ao fundo, e essa palestra, esse trabalho mediúnico, tinha duas etapas. Numa primeira etapa, era a palestra, cujo tema era a felicidade não é desse mundo, tirado, né, do Evangelho. E a segunda etapa era o trabalho mediúnico propriamente dito, né? Psicografia, psicofonia, essas coisas todas. Tá bom. Ele está lá sentadinho no canto dele, passou a primeira etapa, veio a palestra. Na segunda etapa do trabalho mediúnico, esse médium paulista começou a mudar a voz, e a voz foi afinando, foi ficando como se fosse um timbre feminino, e falou desse jeitinho assim, ó: venham a esse templo de oração pela primeira vez trazer uma mensagem para um certo Tarzan que aqui se encontra. Gente, ele tremeu inteirinho, né? Falei, meu Deus, me descobriu, quer dizer, eu escondidinho no banheiro, de repente vi uma pessoa aqui que eu nunca vi na vida e fala que, né, tem uma mensagem. E a mensagem foi pontual. Falou assim, como era Tarzan, né, tudo ligado à selva, essas coisas, falou assim para ele: vem aí a selva do sofrimento, agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita coragem e muita fé para lutar contra a animalidade que ainda ruge dentro do próprio peito. Ainda que tiveres de verter todas as lágrimas ou de padecer todas as dores, que representará isso diante do futuro glorioso que te aguarda? Imagina uma criança de 15 anos recebendo uma mensagem dessa, de uma pessoa que ele nunca viu, de uma entidade espiritual. É apavorante, não é? Isso aos 15 anos. 2 anos depois ele começa a ter dores. Ele estava no cinema assistindo E o Vento Levou. E, coitado, ele tinha acabado de ganhar um terno, né? Estava muito bonito, essas coisas assim. Cinema cheio, ele ficou em pé, não tinha cadeira. De repente acabou a sessão e não conseguia andar. Ele achou que foi porque ele ficou em pé muito tempo, porque o filme é longo, né? E não, era já a doença que se aproximava. Isso aos 17 anos. Aos 18 ele já estava paralítico. Fez todos os tratamentos possíveis. E veio um diagnóstico muito drástico, né? Artrite reumatoide progressiva. Ficou 32 anos deitado numa cama que, na verdade, vocês devem conhecer antigamente umas camas de fio não é elástico, de borracha, né? E ela é uma cama que fazia mais ou menos assim, usava muito em clube, né? Casa de campo tinha essa. Ele ficou nessa cama. Ele dormia com um saco de areia no peito para aliviar as dores. Ele tinha, a cada 15 minutos, ele não mexia, ele só falava. Pegou uma infecção nos olhos, teve que tirar o globo ocular. Ele ficou só com, né, os espaços. Por 18 anos ele ficou cego, e por 32 anos na cadeira. Jerônimo perdeu a visão para o mundo físico, ganhou a visão do mundo espiritual. Os olhos se abriram para a espiritualidade. As dores eram tremendas. E ele fez uma oração, que eu trouxe um trecho dela aqui,
que ele dizia assim: Senhor, eu sei que o Senhor não erra o destino das tuas dores. E eu sofro. Cada lágrima minha é uma lágrima de sofrimento. E a dor percorre todas as células do meu corpo. Eu a sinto em cada pedacinho de mim. Mas eu vos peço, não a tire de mim, ou não as tire de mim. Eu sei que desconheço o meu passado, e provavelmente lá está as origens de todo esse meu sofrimento. Mas essa dor é o meio que eu tenho de eu, vamos dizer assim, né, quitar o meu passado. Ele chama de um pretérito ignoto, é o termo que ele usa. E ele fala, e quanto mais ele sofre, mais ele sente a presença de Deus. Porque ele sabe que ele não está desamparado. Nem pelo plano espiritual, nem pelo plano material. No plano material ele tinha a mãe dele e várias pessoas que cuidavam dele. No plano espiritual, os amigos da espiritualidade. Depois ele fez um hino à dor. Literalmente colocado como um hino à dor. E nesse hino, mais ou menos, repete a mesma oração, os mesmos sentidos da oração, no sentido de ser uma fonte curadora, né? Um reparo. Mas ele vai com expressões mais bonitas. Ele fala, olha, tal qual um escultor usa o cinzel para tirar do mármore as imperfeições, dar forma de beleza, a dor é que lapida o nosso corpo para purificar o nosso espírito. Ele fala, a dor percorre todo o nosso planeta, do palácio às casas mais simples. E ela torna, e ela ensina, ela é educativa. Ela ensina aos orgulhosos a humildade, aos tiranos, tira deles a prepotência e mostra a sua pequenez. Aos prepotentes. Então ele vai dizendo que a dor é essa grande limpeza, essa purificação que é feita para nós homens, independentemente da classe social, da condição, do território, do planeta. E hoje, se nós formos pensar sobre as nossas dores, existem as dores de estômago, existem as dores das calúnias, existem as dores dos preconceitos, existem as dores racistas, existem as dores da alma. Existem os curadores da alma também, né, Joel? Né? Existem as pessoas que estão aqui nesse planeta também auxiliando a cuidar das diversas dores. A dor não é algo palpável. Não tem como a gente medir uma dor. Porque cada um a sente de uma maneira, de uma intensidade diferente. O que para uns é algo totalmente suportável, para outros é infinitamente insuportável. Mas o Jerônimo Mendonça pedia muito isso, para que ele não tivesse, vamos dizer assim, o alívio dessas dores. E ele dizia mais, tu, ó dor invisível, missionária de Deus, está na terra como a dizer-nos, ninguém transgride as leis do eterno poder divino sem marcar o encontro comigo. O encontro no tempo e no espaço. Pode não ser nessa encarnação, pode ser noutra. Pode não ser nesse planeta, noutro. Nessa existência, noutra encarnação. Obrigado, dor. Obrigado, missionária divina. Através de tuas mãos invisíveis,
modelas o meu espírito lentamente, para que um dia eu possa sair da forma disforme para uma forma conforme a vontade do meu Pai Supremo. Seja bem-vinda e muito obrigado. E ele faz um Pai Nosso. Tem que ter muita coragem, altivez para tudo isso, não tem? Tem que ter o que eu chamaria de hombridade moral, envergadura moral. Pessoa para chegar a uma conclusão dessa, de que a dor e como ele sofreu. E mais, viu, gente? Ele percorreu esse Brasil inteiro dentro de uma, morando em Tuiutaba. Você sabe que o Tuiutaba é quente. Tuiutaba não é para qualquer um, não. Eles falam até que Tuiutaba, o passarinho voa com a asa só, que a outra ele abana, né? De tão quente que lá é. Não, lá é quente, gente, lá é quente, né? Vocês têm alguém de Tuiutaba, não, por favor, não leve a mal, mas lá é quente. É, não é? É, lá é quente. Né? Aqui também não está ficando muito atrás, não, né? Mas ele percorria o Brasil numa Kombi. Naquela época não tinha o tal do ar-condicionado. Era abrir as janelinhas da Kombi e ele andou fazendo palestras, sempre com um humor tremendo, um vozeirão. Montou um programa de acolhimento de crianças em Tuiutaba. Deixou uma marca, deixou uma obra, né? Deixou um exemplo, edificou. A doença ele não tratou como um coitadinho, ele fez da doença um patrimônio do seu corpo e não do seu espírito. Não é? Eu costumo dizer que algumas doenças são doenças amigas. Amiga é aquela que não te abandona, né? Onde você vai, está junto, fofoca com você. Eu não é, Fabiana? Né? A gente fofoca mesmo. Então, assim, amiga é aquele que está ali com você, sempre junto, companheiro, solidário, né? Em qualquer momento, na dor, na tristeza, na saúde, está ali. É mesmo, amigo é amigo. E normalmente amigo também é corretivo, educativo. Te dá conselhos, te apoia, ou não te apoia, né? Ou te falei. Então amigo é aquele assim, que não te abandona e te educa. Eu chamo isso, eu falo que algumas doenças são doenças amigas. Elas não vão te abandonar. E elas vão te educar. Uma, Alzheimer, Parkinson, câncer, alguns câncer, né? Eu tenho uma doença amiga. A minha doença não tem cura. Um dia ela vai voltar. Segundo os médicos, ela vai voltar. E ela tem que me educar. Eu confesso, eu estou tendo muita dificuldade de aprender. Não com a doença, com a vida. Não é? E essas doenças, assim, o meu diagnóstico foi um diagnóstico difícil. Fevereiro de 2021, nós ainda estávamos naquela pandemia, saindo da pandemia brava, né, que foi 20, 21, ainda foi muita pandemia. Eu comecei a ter muitos sonhos, né, com meus familiares, com a minha mãe, que já é falecida, sobre câncer. Ela já estava me alertando que eu estava no caminho do câncer. E eu não queria voltar a trabalhar de jeito nenhum. Sabe quando você não quer trabalhar? Saí do trabalho. Saí do trabalho e comecei a sentir uma dor muito grande do lado, né, do baço, assim. Achando que era questão intestinal, porque eu tenho problema intestinal, fui procurar um médico. O baço, que é de 13 centímetros, o meu estava com 26. Chegou a 29. Fiz uma tomografia, fiz um hemograma, estava lá os resultados. Já fui direto para um hematologista, Dr. Luiz Cláudio Duarte. Né? Falei para ele que ia citar o nome dele, viu, gente? Por isso que eu estou citando. Tá? Eu comentei com ele. Né? Falei, vou falar mal do senhor lá. Né? E nessa consulta ele me deu alguns diagnósticos. Nós não sabíamos ainda o que eu tinha. Falou, você pode ter 3 opções. Primeira opção é um tratamento que você vai lá, tira o baço, pronto, está curado, vai embora, vai seguir sua vida. Segunda é você fazer tantas quimioterapias e também está curado.
A terceira é você faz quimioterapia, faz transplante de medula, o câncer vai voltar e você vai ficar a vida inteira nesse vai e vem. Vocês imaginam qual foi a opção que eu fiz, né? A terceira, né? Então eu acabei ficando com a terceira opção, né? Aí tinha que saber qual que era o tipo de câncer, né? Vamos para o tal do exame de biópsia de medula. Que todo mundo morre de medo, e eu fiz de boa, fiz 4. Né? E vamos dizer assim, nesse descobrir da doença, ainda estava em processo de saber que tipo de tratamento que eu ia ter que me submeter, eu recebi uma mensagem. Dia 8 de março foi o diagnóstico que veio assim, linfoma não Hodgkin das células T, elevada carga tumoral. Veio em negrito e em destaque de linha amarela. Sabe aquelas canetas de destaque? Dia 8 de março. Dia 10 de março, meu aniversário, eu recebi uma mensagem às 7 horas da manhã de uma colega que fazia 7 anos que eu não a via, professora, também espírita. E ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Luiz Ângelo, recebi essa mensagem agora e não sei por que me veio a você a cabeça. Você está bem? E a mensagem era uma psicografia do Chico Xavier, Emmanuel, e Buscas e Acharás, o livro, e dizia assim: por mais sofras, não desanimes. O problema aparece trazendo a lição. Surge a crise revelando a verdade. Provações no caminho somam experiência. Deus sabe o que precisas para ser feliz. Segue à frente e não temas, escorando-te em Deus. Naquele momento só tínhamos 3 pessoas cientes do meu problema. Eu, minha mulher e meu médico. Só, mais ninguém. De repente eu recebo uma mensagem dessa. Uma injeção de ânimo, né? Por mais sofras, não desanimes. Deus sabe o que você precisa para ser feliz. Lembrei na hora do Jerônimo. Por isso que eu comecei a palestra com o Jerônimo. Por isso que é bom a gente estudar espírita, viu, gente? As obras espíritas, né? É bom estudando, né, Fabiano? E eu imaginei, né? O que vem pela frente. A gente não sabe o que vem, nem como o organismo da gente vai reagir, nem qual vai ser, né, o desenlace de tudo isso, enfim. Era tudo muito inseguro, muito instável. Mas uma coisa eu resolvi tomar de atitude. Não vou perder o meu humor. Meu humor eu vou manter. O Jerônimo Mendonça também tinha muito humor, né? Ele levava a coisa na brincadeira, né? Eu resolvi levar também assim, não dando risada, né? Mas não perdendo a graça da vida. Eu tinha muito para agradecer, né? Estava vivo. Então, vamos para frente. E eu passei por várias situações assim, de fato, mais hilariantes. Até que hora que eu posso ir, Fabiana? 8h15, 8h20, 8h25, 8h28, não, né? Negociar era difícil. Então, eu passei por algumas situações assim, bem hilárias, né? Numa foi a própria biópsia. Fazer 4 biópsias. Na terceira biópsia, eu virei para o médico assim: doutor, no Fantástico, quem faz 3 gols, né, pede música, né? Eu estou fazendo a terceira biópsia, né? O que eu posso pedir, né? Aí ele riu, eu falei assim: vamos pedir uma música. Eu falei: vamos pedir uma música, né? Nessas biópsias eu encontrei uma senhora que eu estava sentadinha na sala de espera também. Ela virou e falou assim: senhorinha já. Ela falou assim: meu filho, dói a biópsia. E eu juro para vocês, as minhas não doeram. É desconfortável, mas juro por Deus que está no céu, não doeu.
Eu virei para ela assim, olha, não dói, é desconfortável, mas não dói. Ele parece que tirou um caminhão das costas daquela mulher. Eu falei assim, olha, com a carinha boa que a senhora está, pode ter certeza, o diagnóstico vai ser muito bom, a senhora não vai ter nem doença. Ela ficou muito feliz, tadinha, e de fato é o que eu desejava para ela. Né? Uma outra vez eu estava lá no COT tomando a químio, e as primeiras químios foram assim, mais prolongadas, né? E aí, numa das situações, as enfermeiras falaram assim, nós vamos te dar aqui um remedinho que você vai dormir. Dá uns antihistamínicos, colocar o remedinho e você começa a dormir, né? É assim, pode chamar as outras enfermeiras, né? Eu falei, para quê? Assim, fazer o coral. Dormir com música é muito mais gostoso que dormir assim no remédio, né? Ela disse, não precisa cantar não, você vai dormir direitinho, né? Ela disse, não, você pode cantar aquela música do Pintinho Amarelinho, e fiz assim com o dedo, né? E tinha um senhor do lado, gente, ele começou a rir demais da conta, ele disse assim, é a música de preferência do meu netinho, e era do meu também, né? Por isso que eu falei do Pintinho Amarelinho. Eu fui tentando quebrar o clima assim, nessa situação, né? De não ter que encarar tudo com muito sofrimento, né? Porque de fato, depois de uma químio, o gosto da boca fica ruim, alimentar, beber água, ter um descontrole todo, enfim. Numa outra situação, eu tinha passado por uma químio, estava me recuperando dela, e aí de volta no consultório médico, né, para fazer novos exames, porque uma das coisas que eu mais fiz foi exame na vida, viu gente? Como fiz muitos exames de sangue. E aí eu virei para o doutor, tinha o biombo assim, né, minha mulher sentada na mesa, e eu de cada biombo, eu virei e falei assim, doutor, apontei para ela assim, falei assim, doutor, agora que eu estou me recuperando assim da química, ainda estou meio fraco, eu não devo fazer nada em casa não, né, eu devo ficar assim, bem quietinho, né, assim, nada de serviço doméstico, nada de ajudar na cozinha, nada, né. Aí achei que ele fosse, ele falou, não, deve fazer, né, você pode ajudar, é bom para você. Você vê, né? Fui traído, né? Então, assim, as coisas foram muito humorísticas, né? É nesse sentido do bom humor, de encarar com bom humor. Mas a melhor de todas é as mensagens que eu recebia. Porque antes, quando eu estava bom, era assim, era filme, eram uns trotes, umas pegadinhas. De repente, as mensagens vinham assim, olha, a vida na Terra é passageira. Né? Olha, né? Daqui a gente não leva nada. Eu pensei, gente, já estão me despachando, né? Já estão querendo que eu vá, né? Mas foi assim que eu fui encarando as coisas. Aprendi muito dentro dos hospitais que a nossa dor é relativa. Existem dores maiores do que as nossas, e muito maiores, até de quem nos tratava. Eu vou contar também desses casos. A gente chega num pronto-socorro para fazer a entrada, porque tinha que passar pelo pronto-socorro, né, para dar um encaminhamento, e a gente vê sofrimentos. Dentro da ala do tratamento oncológico, muitas pessoas jovens, novos. Alguns a gente convivia, fazia quimioterapia juntos, ficava na sala de espera dos consultórios juntos. De repente, a gente já não via mais aquela pessoa. Ah, cadê o fulano? E aquilo dá um abatimento moral na gente. E a gente percebe que nós devemos relativizar essas dores. Não é? Vi mãe chorando pela morte de filhos novos. Um casal novo, de uma esposa nova, ela não devia ter 35 anos. Foi muito agressivo o câncer dela, em pouquinho tempo ela faleceu. Então a gente vai assim, vendo que, não tem por que a gente ficar com essa pieguice do coitadinho da doença, né? Quer dizer, olha, estamos todos num barco de sofrimento. Jesus disse que aqui na terra não é ranger de dentes, aqui só vai ter sofrimento. Então vamos saber lidar com isso. Até porque as próprias pessoas que me cuidaram
nos vários ambientes em que eu vivi. Meu Deus, que pessoas maravilhosas. Anjos na terra. Anjos na terra, todos, todos. Numa das crises que eu tive, e eu não conseguia comer, fiquei 11 dias internado dessa vez. A nutricionista ia no quarto e perguntava assim, em plena pandemia, viu gente? Tudo à distância e de máscara. O que o senhor deseja comer? Eu falei assim, eu não consigo comer. Assim, come alguma coisinha. Teve uma vez que eu pedi um pão na chapa com queijo dentro. Consegui comer a lasquinha do pão. Essa mulher ficou felicíssima. Nossa, o senhor conseguiu. Eu fiquei sabendo que o senhor comeu um pedacinho do pão. Uma outra que eu pedi, aqueles macarrãozinhos em parafuso. Dessa vez eu fiquei 21 dias internado. Aí eu pedi o macarrãozinho em parafuso, que eu lembrei do meu pai. Teve um dia que eu comi um parafusinho daqueles. No outro dia eu comi 2. Eu fui contando, né? E essas pessoas vibravam. Quando via que a gente tinha conseguido comer uma coisinha qualquer. No meu transplante eu fiquei 21 dias internado, passei o Natal e o Ano Novo dentro do hospital, num quarto totalmente isolado. Anotamos o nome de todo mundo que entrava lá. Todo mundo. E mandamos fazer um sachêzinho de bombom para dar de presente, personalizado. E teve uma que entrou, Fabiana, ela foi muito engraçadinha. Ela era da limpeza. Tadinha, ela era a que mais entrava encapuzada, porque o quarto era todo hermeticamente fechado, era uma coisa muito, meio assim, meio NASA, né? Meio de outro mundo. E ela tinha que, como ela lidava com a limpeza, então ela tinha que estar muito paramentada. Eu perguntei o nome dela, ela me disse o nome, eu achei o nome muito interessante. Falei, o que o nome da senhora significava? Eu disse, não sei. Eu peguei, deixa eu pesquisar. Pesquisei e saiu assim, domadora de homens. Ela disse, ó, a senhora é uma domadora de homens, né? Ela falou assim, não, já expulsei 2 da minha vida, né? Eu disse, então a senhora é uma expulsadora de homens, né? Passa um pouquinho e vem as enfermeiras. Ó, a domadora de homens está lá de fora contando o nome dela, né? Então, assim, a gente foi fazendo muitos bons relacionamentos, né? Teve um pessoal da limpeza que, num desses episódios, eles entravam no quarto à noite, viam que eu estava acordado, então elas limpavam e conversavam com a outra, e elas comentando que fazia aqueles EJA, né? Aquele estudo, educação de jovens e adultos, né? Fazia o EAD, porque nós estávamos na pandemia, e eu ouvindo aquilo. Fiquei com aquilo na cabeça. Teve uma outra enfermeira que entrou no quarto, eu perguntei assim, fulana, me conta, por que você resolveu ser enfermeira oncológica? Ela falou assim, olha, eu achei que eu era durona, que eu não ia sofrer muito assim com o impacto do tratamento. Eu disse, mas você não parece durona, você parece bem amável, assim, no sentido de sensível, né? Amável todos eles foram. Ela falou assim, eu me enganei. Recentemente falei assim, nós perdemos aqui um paciente e eu fiquei muito destruído. Outra enfermeira que tinha também problemas familiares, assim, de pais, idosos com câncer, né? Eles cuidavam da gente no hospital e dos pais em casa. Aí eu chamei um dos dirigentes da ala do hospital, pedi para eles um encontro. E falei assim, olha, eu não sei se vocês conhecem os seus colaboradores, seus funcionários, mas tem gente que estuda aqui e faz educação à distância, tem gente que tem problema de saúde em casa. Vocês poderiam fazer alguma coisa por eles? Horário mais flexível, talvez o hospital, que tem um hospital, uma área oncológica, ajudar os pais que são oncológicos, né? Uma cadeira de banho, uma medicação, uma coisa assim. E essa pessoa que me atendeu, ela se emocionou muito e chorou muito também ali na hora, porque ela se sensibilizou com as histórias. Dias depois ela voltou e falou assim, olha, já tomei providência.
Então a gente vai aprendendo que o outro também precisa ser cuidado. Na escola que eu trabalhei, que é o Nacional, eles tinham um lema que dizia assim: cuidar de si, cuidar do outro, cuidar desse lugar. Eu levei esse lema para dentro do hospital e discuti com esses diretores. Cuidar do outro também é importante, né? A depressão, logicamente, que é um caminho que a gente passa por ela. Tive que tomar remédios para não ficar também muito entristecido. E teve um dia que minha mulher perguntou assim para mim, eu estava encolhidinho na cama, triste. Ela falou assim: por que você adoeceu? Eu respondi com a maior convicção do mundo: porque o meu espírito precisa, porque eu preciso, porque é necessário passar por essa experiência. Quando eu relatei para a Fabiana, lá em 2021, que eu estava doente, ela me disse assim: vai, se trata e depois você vem cá dar o seu testemunho, contar a sua experiência. Um colega meu, que é pastor evangélico, falou o seguinte: o Senhor vai te curar e você depois vai dar o seu testemunho para as pessoas. Por isso que eu estou aqui hoje, dando esse testemunho. Não é vanglorizando o meu tratamento, não. É dizendo que a gente passa por isso mesmo. Ninguém pede uma doença de sã consciência aqui na Terra. Quem sabe que nós fizemos a programação nossa na erradicidade? Não é? E certamente, quando a gente fez essa programação, nós sabíamos que nós teríamos o apoio de fulano, ciclano, beltrano. Para uma das pessoas que me atendeu, que tinha problema familiar, e eu falei que era espírita, quando eles viram que tinha um livro espírita do lado, o Evangelho, tive muitas pessoas que se identificaram e vieram, fizeram oração. A prece de cartas foi a que a gente mais fazia dentro do hospital. Foi a palestra última que eu dei aqui para vocês. Eu analisei cada frase daquela prece durante todo o meu tratamento e eu faço todos os dias. Não é? E essa pessoa com quem a gente conversava, que ela ficou comigo mais de 1h30 conversando sobre o Evangelho. Ela disse assim: foi a única religião que me consolou e conseguiu explicar os problemas pelos quais eu passo. Aí eu disse assim para ela: olha, você tem familiares problemas porque eles se programaram com você lá na espiritualidade, dizendo o seguinte: eu vou para lá com esse problema, você vai estar lá? E certamente ela disse assim: estarei. Eu disse: então eu conto com você. A gente tem essa relação de saber que o outro estará disponível para nos ajudar. E sem dúvida alguma, a gente tem muito a agradecer. Eu fiz uma lista de agradecimentos aqui do centro. Se eu esqueci algum nome, por favor, me desculpe. A memória também já não é lá grande coisa. Tá? Mas aqui eu sei, por exemplo, eu vi meu aluno Felipe, filho da Andréia, deve estar por aqui. Felipe, Andréia, os pais. Felipe, quando eu recebi a doença, ele mandou uma mensagem através da mãe dele dizendo o seguinte: não se preocupe, vai dar tudo certo, inclusive já deu. Foi isso mesmo, Felipe? Aqui do centro, Fabiana Manhães. A Luciana, que eu vi aqui, cadê a Luciana com o Luiz? Está ali, também me mandava mensagem direto. Joelma, Luciano. Joelma ligava para mim, eu estava tomando quimioterapia, ela ligava e a gente fazia ligação de vídeo, não era isso mesmo? Tá? A Joana, a Vilminha, né? A Flávia Araújo, Guilherme Pires. Ó, muita gente. Mais dois em especiais eu quero chamar a atenção. A Agnes e a Cedice. Quando eu estava numa amargura tremenda, a Cláudia, minha vizinha e querida amiga, né? A Nicole, que me cuidou com muito carinho, o Paulo,
Quando eu estava no fundo da amargura, eu recebi uma mensagem, ou do WhatsApp, ou uma ligação, ou da Agnes, ou da Cedice. Parece que era sintomático. Parece que tinha uma anteninha ligando e falando o seguinte: ó, o Luiz Arne está precisando. Então, para essas duas eu sempre disse que sou muito grato, porque de fato foram muito presentes ali comigo, não é? Os meus familiares, logicamente, né? Até trouxe aqui para vocês, já vou mostrar aqui uma imagem, tá? Do meu netinho, que passeava, inclusive na casa da Cláudia nós paramos lá uma vez, fizemos lá uma foto muito bonita. Aos meus médicos, Dr. Luiz Cláudio Duarte, ao Abel, Dr. Ruberval, Erickson Maica, Virgílio, Gabriel, né, que foram médicos que me cuidaram, os enfermeiros todos que foram maravilhosos e pacientes comigo, porque a gente passa por muita situação de insegurança. Gente, eu acho que eu vou levar uma pancada aqui atrás já, tá? Se a palestra acabar antes da hora, vocês não... né? Os médicos, né? Meus familiares, meus filhos, meu netinho, né? Minha irmã com os meus sobrinhos, meus alunos do coração, os professores com quem eu trabalhei, meus alunos mandavam mensagens maravilhosas. Eu tenho muito a agradecer de fato. Mas de tudo isso eu aprendi o seguinte: todos nós somos pontes. Nós somos passagem. As pessoas passam pela gente, a gente passa por elas. E a gente sempre deixa alguma pegada. Uns deixarão pegadas fortes, no sentido de marcantes ou no sentido de amargas. Outros deixarão pegadas suaves, leves, aromatizadas. Mas, assim como eles passam por nós, nós também passamos por eles. Tá? Já está mostrando aqui? Já eu mostro. E a gente está sempre deixando um legado. O legado que eu recebi durante todos esses 2 anos, esses 2 últimos anos, foi de muito carinho e gratidão. Da minha mulher, principalmente, que cuidou de mim como ninguém. Ela pegava os exames e falava assim: não está bom, vamos para o médico. Ela me salvou. Não sei se ela se arrepende, mas ela me salvou. Né? Tem que conversar com ela depois, Fabiano. Tem que falar: me conta aqui. Né? Vou perguntar para ela. Mas assim, ela, os médicos, foram muito pacienciosos, foram muito cuidadosos, né? Foram muito atentos. Tive muito apoio, muito carinho, muitas orações, muitas mensagens, muitas lembranças. Amigos de outros estados que sabiam da minha doença também entraram em contato, enfim. Ninguém é uma ilha isolada. Nós não estamos aqui isolados nem pelo plano espiritual, nem pelo plano material, nem pelas pessoas. E durante o tratamento, depois do transplante eu peguei Covid, peguei dengue, aí quase que eu fui mesmo. Aí, entre o que tinha no mercado de doença, eu fui pegando, né? Eu falei: não, daqui eu não tenho ainda, traz aqui para mim e tal, né? Eu passei uns maus bocados. E o médico falou o seguinte: você não vai voltar para a vida social tão cedo. Eu pensei: o que eu vou fazer, né? Aí eu aprendi uma arte, eu falei assim: eu vou fazer uma arte de gratidão para eles, vou fazer quadros para agradecê-los. O primeiro quadro, posso voltar aqui na setinha? Posso? O primeiro quadro que eu fiz, esse é o símbolo da hematologia. O infinito com a transfusão de sangue. Eu fiz esse quadro para o meu médico, hematologista. Daqui tudo é em papel, é um quadro único. Esse quadro eu dei um nome para ele: Gratidão, que é o nome do nosso encontro de hoje. Tá? Meu netinho de 2 anos, que ia na porta da casa da Cláudia e ficava lá vendo os gatinhos, né, Cláudia? Né? Junto com o meu cachorrinho, de sair todo domingo, 2 aninhos, a gente saía todo domingo, a gente saía à tarde, passeando, depois dos tratamentos.
Fiz um quadrinho para ele também, né? Eu transformei a imagem num quadro, né? E acabou que daí acabou virando outras tantas oportunidades para a gente, né? Mas todas elas o quê? Em cima da gratidão. Sou grato a vocês por terem tido a paciência de me ouvir e ouvir essas histórias, relato de uma experiência que outros tantos no mundo passaram, não sou nada inédito, né? Mas a gente sabe que a gente passa e passa com a ajuda das pessoas. É necessário que a gente tenha pessoas próximas e a espiritualidade nos auxiliando. Portanto, o meu muito obrigado a todos vocês, a espiritualidade, essa casa, né? E que a gente possa se encontrar em breve. Obrigado. Bom, nós estamos